Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios capítulo 27, verso 6. Olá, meu amigo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã. Mais uma manhã nos colocamos aqui diante de Deus e pedimos a Ele a bênção sobre a nossa vida. Nós queremos sair para as nossas atividades aqui tendo a certeza que Deus estará ao nosso lado, nos abençoando, nos acompanhando, enviando os seus anjos para estar conosco. Ouvimos aqui as palavras do homem mais sábio que já passou sobre a face dessa terra, Salomão, e ele diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeiam são enganosos, e a mais pura verdade. Se porventura passamos por algum momento difícil na vida, creia, foram feitas por quem ama, e o objetivo é moldar o nosso caráter, a nossa vida, nos preparar para vivermos um dia com o Senhor. Estamos iniciando hoje uma nova etapa aqui. Estamos começando a estudar o livro do apóstolo Paulo a Tito, as cartas do apóstolo Paulo a Tito. Convido você nessa manhã a pegar a sua Bíblia, ter a palavra de Deus nas mãos, como nós fomos abençoados com 1 Timóteo e depois 2 Timóteo também. Nós estaremos iniciando aqui, são 4 capítulos curtos, mas de grande valor para os líderes e para a igreja também, para aqueles que exercem uma liderança sobre a vida de alguém. E nós então convidamos você a pegar a sua Bíblia, capítulo 1, o verso 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito era considerado como se fosse um filho do apóstolo Paulo. Possivelmente, Tito tenha sido evangelizado pelo apóstolo Paulo. E Paulo, ele discipulava, treinava aqueles que ele sabia que eram pessoas que iriam dar sequência no seu ministério, na pregação do evangelho. E cremos que possivelmente Tito fosse uma dessas pessoas que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, discipulado por ele e agora enviado a Creta para que pudesse ali dar seguimento na pregação do evangelho. Tito era de origem grega, portanto era um gentil e que tinha aceito a fé a Jesus Cristo e tinha incumbência também, como todo cristão tem, de ser um pregador da palavra do Senhor. Quando Paulo viajou à Ásia Menor, após ser solto da prisão que ele sofreu em Roma durante os anos 63 a 66 depois de Cristo, ele deixou Tito na ilha de Creta, como nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, o verso 11, e Tito, capítulo 1, verso 5. Depois disso, Paulo passou por Éfeso e segue para Colossos, segundo havia planejado, como está escrito em Filemão, capítulo 22. E depois, então, agora, ele retorna para Éfeso. Timóteo se junta ao apóstolo Paulo em Éfeso. Ao partir, o apóstolo pede que Timóteo permaneça ali em Éfeso. Paulo dirige a Macedônia, como está lá em Filipenses capítulo 2, o verso 24, e esperava retornar o mais rápido possível para Éfeso, mas pressentia que sua ausência seria demorada. Da Macedônia, ele escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e depois então a carta a Tito. Em seguida, Paulo viajou para Nicópolis, na Grécia, onde passou o inverno com Tito. Talvez tenha ido à Espanha, levando também Tito consigo. Da Espanha, Paulo vai à Ásia Menor e deixa Trófimo e Mileto ao sul de Éfeso, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. Em Troade, ele visita Carpo e deixa sua capa na casa desse homem, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Então vai a Roma, onde torna a ser preso. Não sabemos exatamente onde aconteceu estritamente a prisão do apóstolo Paulo, mas acreditamos que pode ter sido em Troade, em Corinto, Roma ou em algum outro lugar. A obra de Tito ali em Creta exigia sabedoria, firmeza, pois os cretenses eram pessoas rudes e licenciosas. Mas Tito deveria agir com sabedoria, como também um dia Jesus agiu com os pecadores. Deveria repreendê-los, mas com misericórdia. Deveria falar com firmeza, mas com lágrimas nos seus olhos. Ellen G. White declara perfeitamente que essa era a postura de Jesus Cristo, para que o resultado pudesse redundar em salvação. O objetivo da repreensão não é levar o pecador à destruição,
ou afastá-lo de Jesus Cristo, mas o objetivo da repreensão é levar o pecador a se arrepender e a viver uma nova vida em Jesus Cristo. Paulo orienta Tito, que pastoreava a comunidade de Creta, a preparar líderes, homens, para que pudesse representar a ele na sua ausência e conduzisse a igreja, que fossem homens firmes, que fossem homens cheios do Espírito Santo, que fossem homens que amassem a palavra de Deus e que tivessem uma família sólida, bem estruturados, como nós encontramos nos versos 5 ao verso 6. Da mesma forma que o apóstolo Paulo tinha orientado ao seu filho na fé, Timóteo, a formar líderes e preparar líderes para que pudesse conduzir a igreja de Deus aqui nessa terra. E nós sabemos perfeitamente como Deus tem conduzido homens de Deus, anciãos, diáconos, diaconisas, homens e mulheres de Deus que têm dedicado a sua vida a pregar o evangelho, a liderar o povo e o rebanho de Deus aqui nessa terra. Muitos eram os enganos que se alastravam dentro da igreja apostólica, como nós podemos ver no verso 10. Judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo, eles obrigavam aos gentios a viverem como judeus, praticarem as obras da lei. É a razão principal pela qual o apóstolo Paulo envia Tito a Creta. O objetivo era colocar um freio naqueles judaizantes que queriam que os cristãos vivessem como judeus. Muitos gentios que tinham aceitado a Jesus Cristo estavam sendo obrigados a viver uma forma como judaizantes. E isso era uma aberração. E a razão principal pela qual Tito vai a Creta é com o intuito de colocar um ponto final ou dar um freio nesses ensinamentos desses judeus, levando os cristãos a viverem como judeus, a praticando as obras da lei para receber a salvação. Nós sabemos perfeitamente que quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, Jesus se colocou como sendo Ele o único centro para a nossa salvação. É claro que nós sabemos o papel da lei, ela tem uma função sobre a nossa vida, ela é importante, ela nos mostra o pecado, mas ela não cura o pecado, ela nos mostra onde nós erramos, mas ela não traz a mudança que deve efetuar no nosso coração. Só Jesus Cristo pode fazer isso por cada um de nós. E essa era a razão principal pela qual Paulo estava enviando Tito a Creta para que pudesse ajudar aquela comunidade a viver de forma diferente. A advertência do apóstolo Paulo à igreja daquele período: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade, como se encontra no verso 14, ecoa nos nossos ouvidos até o dia de hoje. É a mais pura verdade. Se nos dias em que nós vivemos, as pessoas que vivem sob a face dessa terra amassem a palavra de Deus, estudassem e examinassem a palavra de Deus e colocassem em prática na sua vida, nós não teríamos muitas igrejas nesse mundo. Nós, na verdade, teríamos poucas igrejas ou uma única igreja, porque a palavra de Deus é específica, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Se seguíssemos o que de fato a palavra de Deus nos orienta, o conselho do apóstolo Paulo, consequentemente, nós teríamos um povo preparado, pronto, seguindo com o único objetivo a se encontrar com o seu Deus. Colocar em ordem uma casa não é uma tarefa fácil, mas essa era a responsabilidade que Tito tinha ao chegar em Creta. E o seu objetivo, ao chegar ali, era escolher líderes que deveriam representar a Cristo e representar os outros líderes que já tinham passado por ali. E nós podemos ver, como mencionei, Paulo lista uma série de ensinamentos. Capítulo 1, verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem subordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, para convencer os que a contradizem. São orientações do apóstolo Paulo a Tito, para que pudesse levar a igreja de Creta e levar aquela igreja a viver essas verdades. Irmãos, nós podemos perceber que Deus espera que a sua igreja seja uma igreja ordenada.
O nosso Deus não é um Deus de desordem. Ele não aceita qualquer tipo de oferta. Ele não aceita qualquer tipo de adoração. Ele espera que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo nessa terra vivam de uma forma correta, direita, retilínea. É claro, nós sabemos perfeitamente que nesse mundo todos nós somos pecadores, mas Deus chama esses pecadores a viverem uma vida separada do mundo. Deus chama homens e mulheres a viver uma vida consagrada a Ele. Homens e mulheres que dediquem a sua vida na proclamação, na pregação do Evangelho. Homens e mulheres que odeiem o pecado e amem viver uma vida ao lado do Salvador Jesus Cristo. Ellen G. White, no livro Educação, ela diz o seguinte na página 57: Deus espera e chama homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo. Ellen G. White, livro Educação, página 57, é o que Deus espera de nós hoje. Homens que sejam fiéis à sua palavra, homens que sejam fiéis a Deus, homens que amem a verdade, homens que também vivam essa verdade. E quero nessa manhã pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, guie a nossa vida, que nos ajude a cada dia sermos representantes de Cristo aqui nessa terra. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos, conduz a nossa vida. Muito obrigado pela tua palavra. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante a sua face e conceda a sua paz.